a Bíblia? Salmos número 23. Eu pretendo ser bem breve. Às vezes não acontece, né? Mas pelo menos eu pretendo. E eu estava pensando antes de vir ao culto que nós não temos aquele culto tradicional da Assembleia de Deus, terça-feira do ensino, e dá vontade de resgatar esse valor perdido. A gente vê em alguns lugares, outros estados, que a terça-feira a igreja lota para ouvir o ensinamento através do seu pastor. E eu não tenho objetivo ao 100% de fazer desse domingo, deste momento, a terça-feira, ok? Mas como eu prego ensinando, ensino pregando, então quem sabe aconteça. Amém? Salmo 23. Os que acharam, digo amém. A minha versão é um pouco diferente. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Guia-me no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Podeis tomar assento. Meus queridos, todos nós, ou pelo menos aqueles que estudam as Escrituras, sabem que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes. E ele é o inário do povo de Israel. É interessante observar que o Salmo 120, ele abre 15 salmos, vai até propriamente 34. Os cânticos dos degraus, quando Israel, no propósito de adorar a Deus, no centro da adoração, em Jerusalém, eles vinham das partes mais distantes da Terra Santa, as famílias reunidas, elas vinham salmodiando ao Senhor, entravam pelas portas de Jerusalém, enaltecendo aquele que é o Senhor em destaque das guerras, dos grandes confrontos, desafios, o Deus dos grandes milagres do deserto. Mas o Salmo 23, ele é redigido, escrito por Davi, e o Salmo 23 vem falar da fé constante que Davi tinha em seu coração, da sua devoção, da sua segurança ao Deus a quem ele servia. Estudiosos dizem que o Salmo 23 ele foi escrito há mais de 3.000 anos, quando Davi está em um oásis, em meio a um confronto, uma guerra, e ele está sitiado por inimigos. E frente a toda esta realidade, ele vai expor aquilo que ele entende do seu Deus. Logo eu posso dizer a você que nada lhe impede de você também ser um salmista. Nada lhe impede você, diante as suas frustrações, ou quem sabe as suas conquistas, suas tristezas, ou as suas alegrias,
você compor salmos ao Senhor da sua fé. O Salmo 23, ele é revelador por demais. E nós não teríamos tempo, obviamente, para falarmos de todas as verdades inseridas a partir do coração de Davi naquilo que conhecemos o Salmo 23. Mas há uma primeira realidade que eu quero deixar ao seu coração quando leio, para entender um pouquinho desse relacionamento de Davi com o seu Deus. E a primeira verdade que emerge é que as sombras, elas sempre serão maiores que as realidades. Você pode observar que uma sombra sempre diz respeito àquilo que é maior do que ela representa. As sombras, elas tendem a nos colocar medo. O medo agregado em nosso coração logo sabota todos os nossos sentimentos interiores. Eu sempre digo que a fé e o medo não combinam. Eu também sempre digo que o medo, ele gera inimigos irreais. Inimigos que não existem. O medo nos impede de avançarmos. O medo nos impede de oferecermos o que temos de melhor. O medo, por vezes, ele nos frustra. As sombras são apenas sombras, e para que elas desapareçam, é necessário a gente virar-se plenamente, totalmente, em absoluto para a luz. Jesus disse, Mateus registrou, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo não terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. E aí mesmo você assim assustado, me olhando, pensando enquanto eu falo, absorvendo aquilo que você está ouvindo, eu preciso fazer duas perguntas a você. Qual é o seu posicionamento enquanto filho de Deus? Qual é o seu posicionamento enquanto filha de Deus? Aonde está a sua visão enquanto servo de Deus? Aonde você tem colocado a sua visão enquanto serva de Deus? As sombras só terão valor e nos colocará medo se a gente estiver, se nós estivermos, melhor dito, virado de costas para a luz. É por isso que na igreja tem uma diferença de gente que conhece o valor da adoração, conhece o valor do louvor, conhece o valor de confiar nas Escrituras, conhece o valor da oração, conhece o valor da koinonia, da comunhão, conhece o valor em absoluto do que representa para a sua fé, para a sua vida espiritual, congregar. Permita eu fazer mais uma vez estas duas perguntas. Como está o seu posicionamento? Onde está direcionada a sua visão nesta noite? Tudo que precisamos para que haja mudança nas nossas perspectivas de vida está a partir do nosso posicionamento diante de Deus. Está a partir da visão que nós temos de Deus.
Israel está vivendo em uma das suas fases uma crise espiritual. Israel está vivendo desfocado daquilo que é a fé em absoluto no seu Deus. E aí o profeta Elias, ele vai se apresentar a toda a nação e ele vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos, produto de posicionamento, produto de visão? Até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui. Se Baal é Deus, nas vossas conclusões, segui a Baal. E quando eu falo isso, eu preciso dizer a vocês que nós entramos no campo daquilo que a teologia cristã chama de dubiandade. Aquilo que Deus vem a uma das igrejas da Ásia, através do Cristo, e Ele vai tratar da mornidão espiritual. Crentes que fazem Deus passar mal. Como assim, pastor? Olha a expressão: porque não és quente nem frio, porque não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Quem sabe a razão do porquê você estar aqui esta noite, vivendo os seus medos, vivendo valores na sua vida que você não gostaria de viver. Quem sabe, tão somente porque você está vendo sombras. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi está dizendo: a sombra existe. A sombra é uma realidade mesmo no meu convívio para contigo. As sombras, elas existem. Mas eu não vou temer mal algum. Por que, Davi? Porque a minha visão está nele. Meu posicionamento é como um seixo. A minha visão não está na sombra, a minha visão está nele, que é luz. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Vire para quem está do seu lado: eu sinto uma coisa boa. Vire para quem está do seu lado e diga: coloque a sua visão, se posicione para a luz. Segunda verdade que emerge dessa reflexão: o Senhor estará conosco mesmo nos vales. Traduza como você quiser: sombra, sombra, vale ou vales. O Senhor estará conosco nos vales. Que coisa interessante, não? E na verdade as versões que nós temos em mãos, elas não são reais concernente ao texto no hebraico. Quando Davi disserta, na primeira sentença, na abertura do salmo, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra nada está traduzida de forma errada. Lá no hebraico, essa palavra nada é lo, que significa não. Ou seja, então a tradução certa é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quantos já tiveram uma experiência de ter alguma coisa faltando na sua vida? Se nos falta, não entra em consonância com aquilo que Paulo fala aos Filipenses. Mas você vai entender o porquê em meio às faltas, de repente você ser surpreendido. Observe isso.
O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Como justificar essas faltas em nossa existência? Aí entra em consonância com o que Paulo diz lá aos Filipenses: eu sei viver na escassez. Parafraseando, eu sei viver com aquilo que às vezes me falta, mas eu também sei viver em bonança com aquilo que foi desejo, vontade. Então nós entendemos o porquê do vale. E aí a gente vai entender porque Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, eu posso viver as verdades áridas de um vale que eu não coloquei no papel, que eu não coloquei na virada do ano, que eu não coloquei, não marquei, não grifei na minha agenda, nem no meu calendário, mas eu tive que enfrentá-lo. Vales aqui fala das verdades. Alguns dizem assim: as horas baixas da vida, quando tudo que você sente aparentemente é um vazio, tudo que você sente aparentemente é o sentimento de orfandade. Como justificar essas horas em nossa vida? Paulo disse que existe o dia mau. Nós não gostamos de pregar sobre o dia mau. Nós sofremos uma inferência da teologia neopentecostal desde a década de 70, que vem dizendo: você é filho de Deus, você não pode sofrer. Você é filha de Deus, você não pode ter enfermidade. Você é filho de Deus, você não pode passar por provações financeiras. Você é filha de Deus, você não pode derramar lágrimas. Você é filho de Deus, você tem que ter motivos 24 horas para sorrir. Quem é que disse isso? Jesus olha para o colégio apostólico e vai ver aqueles meninos motivados por ter ingressado no discipulado com ele, e Jesus é ríspido, imperativo ao corrigir o sentimento, a conclusão, a visão de todo o colégio apostólico, dizendo: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão abatimentos. Essa é a palavra de Jesus. No mundo vocês terão provações, no mundo vocês terão horas que vocês não terão respostas para as suas perguntas, mas tem de bom ânimo. Linkando, traduzindo, colocando no Salmo 23, Jesus estaria dizendo assim: vocês passarão pelo vale, vocês enfrentarão a realidade das sombras. E eu sei que eu falo a pessoas nessa noite que adentraram a porta desse santuário vivendo vales. E eu sei que esse vale, ele está úmido, vazio, árido, escuro. E você está vivendo a realidade do medo, mas o Senhor da sua fé te trouxe hoje aqui para te dizer aquilo que o anjo anunciou a José quando estava vivendo a realidade do seu vale. Ele olha para a sua noiva e diz: não é possível, grávida, não é possível, desposada, eu vou abandonar tudo, eu vou fugir. José estava vivendo um momento de vale, mas a Bíblia diz que Deus o surpreende, porque o anjo do Senhor se apresenta em sonho dizendo: a virgem conceberá, ela dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Eu estou aqui para te dizer: nesse vale você não está sozinho. Eu vim aqui te dizer, mesmo que você sinta as verdades latentes, patentes desse vale, mesmo que você esteja vivendo as sombras nesse vale, eu estou aqui como homem de Deus para te dizer: Ele não te abandonou, você não está sozinho. Pastor, mas eu estou vivendo medo. Você é ser humano, o medo
medo faz parte da nossa vida. O que você não pode é agregar o medo a ponto de ele embebecer a sua alma, o seu estado psicológico, e fazer com que você não enxergue a luz. Então nessa noite se posicione neste vale, porque ele diz: eu estou contigo. Eu sinto a presença dele aqui. Há uma unção, porque a presença dele se manifesta por meio da unção. Uramakawa Shayandawa. Você não sucumbiu ainda, porque nesse vale ele está contigo. Oh, o Senhor das trevas, ele é Beuzebu, ele é a antiga serpente. Ele é mestre na arte de trabalhar com as sombras, e por vezes ele vai construindo castelos na nossa mente. Paulo, em sua teologia, vai tratar disso como sofisma, e às vezes nós estamos no vale acreditando naquilo que ele diz, mas acredite naquilo que o Senhor da sua fé te diz. Ele está contigo nesse vale. Só para mim ver, quem sente ele? Porque tu estás comigo. Essa é a certeza que você tem que ter. A vida cristã não se vive por emoção. Irmãos, eu sou pentecostal até o tutano. Cada fio de cabelo da minha cabeça é pentecostal. Como eu gosto de sentir a graça revelada. Como eu gosto de sentir a unção, o poder do Espírito, a manifestação dos dons espirituais. Mas Deus nos deu um cérebro. Isso fala de racionalidade. Eu fico preocupado com um crente que tudo para ele é arrepio. Eu fico preocupado com um crente que, se Deus não usar um profeta, uma profetisa, para ele já está perdido, sem o mapa da vida. O que nos norteia no nosso relacionamento para com Deus, acredite nisso, é a sua racionalidade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, território da mente e do coração. Você está vendo? Não estou vendo. Os olhos naturais, não. Mas eu creio. Como que você crê? Os olhos da fé. Eu já estou vendo pelos olhos da fé. Tu estás comigo. Que declaração extraordinária. É por isso que ele está dizendo: não temerei mal algum. Observe que ele não diz: eu não temerei alguns tipos de males. Quer entender isso? Se arremeta lá para o Salmo 91. Toda aquela realidade que trata o Salmo 91. Ele está dizendo: eu confio no meu pastor. Eu sei que ele está comigo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Existe vale. O vale é a realidade. Ei, deixa eu dizer para você: Deus não te isenta do vale. Deus não te isenta do vale. É por isso que às vezes você vê o crente com problema financeiro. É por isso que às vezes você vê o crente lá no TI. Mas o que? Mas não era crente. Era, e olha, fervoroso. Mas está lá agora, precisando de um milagre. É por isso que você vê alguém às vezes trazendo um laudo médico dizendo câncer. É por isso que às vezes você vê alguém dizendo: eu não suporto, se Deus não fazer um milagre, eu acho que meu casamento não vai mais dar certo. Você não está isento dos vales. Mas quando você estiver no vale, você precisa ter essa confiança do salmista: o Senhor está comigo. Acredite você, isso vai fazer toda a diferença no vale. Amém ou não amém? Amém.
para quem está do saldo, diga: Deus está falando com você. Vamos terminar? Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma coisa tão boa. Alau estergios, urabacauas, derequiofarios sou. Feche os teus olhos, levante a sua mão. Deremianda eleite o rebasoubia. Ele começa a se revelar a você agora. O Espírito Santo diz isso ao meu espírito. Ele começa a se revelar a alguém que está vivendo o vale agora. Ele tem uma resposta à sua fé. Ele tem uma resposta à sua fé. Oh, só porque nós somos pentecostais, levanta as suas duas mãos ao alto. Comece a agradecer porque Ele se manifesta nesse vale. Ele se manifesta nesse vale. Eu quero profetizar que haverá saúde para você. Eu quero profetizar que o seu casamento não vai falir. Eu quero profetizar que o seu casamento não vai terminar no cartório com divórcio. Eu quero profetizar que a sua família não vai falir. Eu quero profetizar nessa noite que as suas finanças darão certo. Eu quero profetizar nessa noite que Ele é advogado dos advogados. Ele é juiz dos juízes. Ele está indo lá naquela papelada agora. Ele está se responsabilizando de inverter, de colocar o médico em confusão. O médico vai dizer: eu não entendi, um milagre aconteceu. Se você crê, levante essa mão até tocar o céu. Abra essa boca, estufe esse peito e diga alguma coisa para Ele, porque agora Ele está fazendo milagre. Ele está fazendo milagre. Ele está se revelando no vale. Já tem gente sentindo a presença dele no vale. Já tem gente sendo renovado. Assim Ele faz no vale. Uraceu acaia madúcia da caua. Meu Deus do céu. Ai, Jesus de Nazaré. Ele está se revelando. É só quem sabe o que é ter a revelação dele no vale. É só quem tem a revelação no vale que sabe o que significa a revelação no vale. Vamos terminar? Simples assim. Mas eu preciso dizer: os vales ou o vale, as sombras ou a sombra, as sombras ou a sombra, eles não são para sempre. Eu não entendo muito de português, mas o pouco que eu entendo, estava averiguando. O verbo está no gerúndio. Movimento. Ainda que eu andasse, Ele não está dizendo: serei submetido para sempre no vale. Ele não está dizendo: Ele me esqueceu no vale. Ele não está dizendo: Ele não está nem aí para quem vive a realidade do vale. Ele está dizendo que é uma experiência de passagem. Deixa eu sentir a presença do meu Deus. Tudo que o diabo quer fazer a gente acreditar é que a gente vai morrer no vale. Tudo que a secretaria do inferno quer fazer a gente acreditar, quando nós estamos submetidos no vale, é que a gente vai morrer no vale. Que ele se apresenta com sombras.
E a gente se sente tão pequeno, tão fraco, tão limitado, sem força. Mas as sombras e os vales não são para sempre. As horas tristes, elas não são para perdurarem para sempre. É por isso que o proverbista disse: o tempo de cantar chegou. A vida, ela é submetida aos ciclos do tempo. A cada tempo um ciclo se fecha e outro se abre. Deus trabalha com períodos no tempo. Do Gênesis ao Apocalipse, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e depois graça. Paulo, ele arregimenta esses 7 períodos no tempo, com 3 grandes tempos chamados de dispensação: do mistério, da graça e da plenitude dos tempos. Você está submetidos a ciclos. É por isso que você lê em Gênesis 12: e pôs Deus Abraão à prova, ciclos. É por isso que você vai ver Israel andando num círculo vicioso por 40 anos. A cabo de 15 dias eles deveriam sair e chegar. Vale faz parte de um ciclo. Tem gente que fica no vale mais do que poderia estar. É as lições do vale estendido. Você precisa entender que Deus, o mais rápido possível, quer que você saia do vale. Mas por que o vale, pastor? Porque no vale ele tem um tratamento terapêutico com você. Ele quer que você o conheça, e para que você o conheça, é necessário às vezes o vale. Então não reclame do vale, não murmure do vale, aceite o vale. O vale faz parte do seu crescimento com Deus. Tudo na vida passa. As leis são passageiras, os costumes são passageiros. Nada nesta vida é submetido para sempre. As influências humanas passam, os poderes dos homens passam, as riquezas, a fama. Eu estava lendo hoje sobre Jô Soares. Só um dos seus apartamentos, 7,5 milhões. Suas obras de arte, suas salas com objetos caríssimos. Parte ficou para funcionários, parte ficou para uma ex-esposa. Sem falar dos milhões catalogados ao longo da vida e da sua carreira. Pode o mundo convergir ao seu favor, mas se você não conhecer o Deus do vale, para nada adianta. Ainda que eu ganhasse o mundo inteiro, mas perdesse a minha alma. Vamos ficar de pé? Então acredite, se tudo é passageiro, essa luta vai passar. Então creia, se tudo nesta vida é passageiro, essas lágrimas, elas irão cessar. Quem está me ouvindo? Se tudo na vida é passageiro, então acredite, essa decepção ela vai passar. Se tudo na vida passa, esta frustração ela vai passar. Se tudo é passageiro, essa provação ela vai passar. Ainda que eu ande, ainda que eu ande. Eu encerro dizendo que alguém está entrando no vale. Por isso que você está como está. Eu falo a outros que estão vivendo bem no meio do vale. Mas eu digo a outros que já estão saindo do vale. Quantos vales eu já passei? Quantos vales
eu já tive que enfrentar. Mas o Senhor esteve comigo. Há uma presença renovadora de motivações aqui esta noite. Escute o que eu estou dizendo. Há uma presença motivadora aqui esta noite. Olha aqui para minha mão para nós orarmos. Jesus, quando ele está para ser assunto aos céus, ele ministra aos discípulos, e na sua ministração ele não vai dizer assim: eu vou dar para vocês muito dinheiro. Ele não diz assim: eu vou dar para vocês fama na sociedade onde vocês estarão inseridos. Ele não disse: eu vou dar para vocês palácios de mármores. Eu não vou dar para vocês, quem sabe, tudo quanto vocês pensarem e desejarem. Quem sabe alguém se levanta e diz: mas o que é que o Senhor vai deixar com a gente? Aí ele responde dizendo: eu estarei convosco todos os dias.